Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Podect. Eu sou Márcio Henrique Barbosa, falando direto de Porto Alegre, E eu sou João Martins, falando aqui diretamente de João Pessoa, na Paraíba. e hoje vamos receber a Luana Pereira para bater um papo sobre o queijo. A gente vai falar hoje um pouquinho mais sobre como pensar e aplicar a terapia de aceitação e compromisso, né, a ET, no contexto cultural brasileiro, né, levando em consideração toda a nossa formação histórica, levando em consideração toda a diversidade que existe na cultura do Brasil, né, e pensando o Brasil aí como um país continental que tem diversas culturas e diversas subculturas, e como é que a gente, enquanto terapeutas, enquanto profissionais, lida com essa vastidão e diversidade cultural do nosso país. É isso aí. Foi um tema que já apareceu, assim, já comentamos em outros episódios de que se fala muito sobre essa necessidade de adaptação cultural, mas às vezes não passa muito disso, né? É importante, temos que fazer, tá? Mas e aí, né? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode fazer isso pensando na realidade brasileira tão diversa? E a Luana vai vir para bater um papo com a gente aí sobre esse tema. Vamos receber ela então. É isso aí, curtam aí que ficou muito legal, pessoal. Vamos lá. Antes de avançar para a conversa, eu tô dando só essa passadinha aqui para avisar para vocês que nesse 13º episódio nós estamos fazendo o fechamento da segunda temporada do Podect. Nessa segunda temporada nós aumentamos o número de episódios, diversificamos os focos e esperamos que vocês estejam gostando e aproveitem aí até o finalzinho desse último episódio com a ideia de voltarmos aí em 2025. Teremos um hiato até a terceira temporada, mas estaremos de volta explorando ainda mais tópicos, ainda mais cenários nos quais a ACT possa nos ajudar a pensar o mundo de uma forma diferente, de uma forma que seja alinhada com os nossos valores e os princípios teóricos, técnicos, filosóficos, éticos que a terapia de aceitação e compromisso nos ajuda a trazer. Aproveitem o episódio e nos vemos em 2025. E até lá, fiquem à vontade para nos contatar através dos nossos canais de rede social aí pessoais e principalmente através do SIGACT ou da própria ACBS Brasil. Feito, pessoal. Foi um prazer ter estado com vocês aqui nesses diversos momentos do ano de 2024 e voltamos em breve para mais uma temporada do Podect. E agora, fiquem com o nosso 13º episódio. Luana Pereira, muito bem-vinda ao Podect, um prazer te receber aqui. E, como é de costume por aqui, te apresenta para nossa audiência, conta um pouquinho de como é que tu chegou até aqui, a trabalhar com esse tema que a gente vai discutir hoje, de cultura e terapia de aceitação e compromisso, e o que mais tu quiser compartilhar aí com a gente. Oi, rapazes, e oi, todo mundo que está ouvindo. Então, minha trajetória, eu começo falando de mim, né? Eu sou uma mulher negra, eu falo de Salvador, né? Então, eu sou nordestina, sou uma mulher LGBTQIA+, né, do grupo, e mais recentemente sou mãe de um pequeno de 6 meses. Então, eu começo me apresentando dessa forma para que vocês vejam que o bate-papo que a gente vai bater hoje tem tudo a ver com quem eu sou, né? Assim, acho que a gente é perpassado por uma cultura e saúde mental não está isolado da cultura em que a gente vive, né? Então, eu me apresento assim para que vocês saibam que meu lugar de fala não é neutro, como nenhum é, mas eu deixo isso bem explícito. Então, acho que sobre minha trajetória pessoal é mais isso. Eu sou egressa da UFBA, eu fui cotista, né? Então, também agradeço a política de cotas. Que mais? E aí, sobre formação profissional, acabei de me especializar no Secont, em ACT, e sou clínica desde 2018. Então, atendendo aí desde 2018, majoritariamente a população negra, LGBTQIA+. Então, acho que isso faz parte de mim e faz parte do que eu faço na clínica também. Beleza, Luana, muito bom. E hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre cultura, né? Mais especificamente sobre a terapia de aceitação e compromisso, de alguma forma sendo aplicada de forma sensível à cultura brasileira. E aí, eu não sei se a gente precisa necessariamente partir de uma definição muito clara, mas eu te perguntaria assim, para a Luana, o que é cultura, né? Do que a gente está falando de forma
como você possa comentar pra gente. Nossa, que pergunta simples e complexa, né? Acho que cultura é um conjunto de práticas que vão sendo fomentadas ao longo do tempo, né? E aí que tanto formam a subjetividade como são formadas pela subjetividade do coletivo. Minha compreensão sobre cultura, como uma pessoa que não necessariamente estuda cultura ali, né, nos moldes acadêmicos, mas eu compreenderia dessa forma, mais práticas coletivas mesmo. Uhum, beleza. Quando você comenta assim, me faz lembrar também do que o pessoal da análise do comportamento sempre fala, né? De três níveis de seleção. Então, tem o nível é, ontogenético, filogenético e o nível cultural. Como você comentou, diz respeito justamente a essas práticas coletivas de certas comunidades, né? Às vezes, comunidades verbais e coisas assim, coisas que se manifestam na interação com outras pessoas, né? Isso. Uhum, beleza. E Luana, a gente vive num país super diverso, né? Enorme e super diverso. Quais são as características brasileiras, né, que tu considera assim que são relevantes, que te chamam a atenção nessa interação com a saúde mental, com as práticas terapêuticas, né? Quais são os elementos que a Luana costuma estar atenta, né? Quem nos ouve de repente pode ficar mais atento se ainda não tá? Olha, de fato, o Brasil é um país enorme, né? Então acho que a gente pode até dizer que a gente tem Brasis dentro do Brasil, né? E assim, uma coisa que me chama a atenção, eu acho que às vezes eu faço umas falas que podem soar um pouco duras, mas eu acho que é importante a nossa comunidade escutar mesmo. A gente vem de uma cultura muito diversa, mas a gente vê majoritariamente a cultura do Sul e do Sudeste se sobressaindo, né? Então, quando a gente pensa em Brasil, muita gente conhece São Paulo, mas não conhece, por exemplo, Centro-Oeste, não conhece o Nordeste, né? Fica ali invisibilizado. Então, assim, eu acho que a nossa cultura ela é muito diversa, mas ela vem sendo cada vez mais esmagada ali e tem um processo de homogeneização, de alguma forma, dessa cultura tão vasta, né? E isso eu enxergo até mesmo aqui em Salvador. Salvador tem uma cultura, eu imagino, né, bastante diferente de outros lugares do Brasil, mas ainda assim está sendo bastante moldada também pelas práticas que a gente vê ali no Sul, no Sudeste, por exemplo, que por sua vez tem influência europeia, estadunidense, mas esse é outro papo. Então, assim, o que me chama a atenção, especialmente, principalmente quando a gente pensa em prática clínica, é que a gente, aqui no Brasil, bebe muito de fontes de Europa, Estados Unidos, que vem sendo chamado de norte global, mas eu acho que a prática clínica aqui pra gente, ela funciona de uma forma que é mais, como é que eu posso dizer? Ela tem menos um modelo protocolar a ser seguido e ela é um pouco mais sobre a própria relação. Nós somos uma cultura, nós estamos numa cultura em que gostamos bastante de nos relacionarmos, de fazermos conexão no geral, né? Então eu observo que há, por exemplo, essa diferença, né? E aí acho que meu olhar já é enviesado também, porque eu aprendi a fazer ACT com o Tiago Ferreira, né? Eu imagino que todo mundo conheça. O Tiago foi meu supervisor, então eu aprendi ACT com ele. E ele sempre trouxe esse olhar das narrativas. Como para a gente aqui é super importante a gente. É uma intervenção por si só quando a gente fala da nossa história. Né? A gente tem um apego a essa história, a essa ancestralidade de alguma forma. E isso me parece que é um pouquinho diferente da arte ali feita nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, essa é uma diferença que eu vejo e que para mim faz muita diferença. Geralmente, na minha clínica, eu faço bastante essa conversa mesmo, de como é que a tua história te moldou, como você poderia ser diferente dada essa história que você tem. E eu observo que tem muito resultado esse tipo de intervenção, e eu já não tenho tanto o mesmo resultado se eu aplicar apenas ali as metáforas, ou se eu fizer uma prática um pouquinho mais parecida ali com o que eu leio nos manuais. Então, acho que é uma coisa para a gente levar em consideração, né? Como é que a nossa comunidade se relaciona dentro de um contexto terapêutico, né? Faz sentido o que eu estou falando aqui para vocês? Uhum, muito, muito, faz muito, Luna. E acho interessante também quando você comenta, por exemplo, que a gente muitas vezes está muito acostumado a importar esses modelos terapêuticos de fora, né? Como você comentou, principalmente dos países do norte global, países que muitas vezes têm
não só um outro tipo de dinâmica socioeconômica, como também tem uma história diferente, tem um modelo de saúde que funciona de uma forma diferente, né? Acho que esses são alguns aspectos até que a gente já pôde comentar aqui em outros episódios. E ao mesmo tempo, mesmo quando a gente olha para dentro do Brasil, nós ainda temos divisões socioeconômicas, regionais e coisas assim, que ainda levam a que um determinado modelo se torne hegemônico, mesmo que não seja necessariamente sensível a todas as variedades, todas as possibilidades assim de populações que a gente encontra, né? Eu acho interessante quando você coloca esse aspecto da narrativa, assim, porque me parece que isso realmente pode nos aproximar mais da pessoa, assim, né? Então, não estou simplesmente colocando para você algo que foi desenvolvido e que funciona, mas eu estou te escutando e talvez junto de você tentando rastrear como é que é viver a tua vida, né? Como é que é estar na tua pele, como é que é viver a tua experiência e coisa assim. É por aí, mais ou menos, ou tô viajando aqui? Não, acho que super, assim, é uma conexão mesmo entre o que a gente chama, eu não sei se isso tá já em algum livro, porque eu me lembro que quando o Tiago falava, a gente não tinha facilidade de encontrar esse termo nos livros, mas ele falava muito de contingências matriciais, né, que são aquelas que formam a nossa subjetividade lá quando a gente é pequenininho, é uma relação, né, dessa história do passado com quem você é hoje. Então, é a observação desse padrão ganhando força, né, o tal do modo sobrevivência. Então, para mim, Uhum, tem sido essencial fazer essa conexão que às vezes a pessoa não percebe, né? Ela traz para si. Nossa, eu sou assim, mas que droga que eu sou assim. Mas, poxa, eu tenho um contexto, como é que você poderia ser diferente, né? Então, acho que levar em consideração não só as contingências que mantêm esse padrão, mas as contingências que formaram esse padrão, né? Eu acho que geralmente isso ajuda bastante as pessoas a terem um pouco mais de flexibilidade consigo mesmas, né? De datar da autocompaixão também, enfim, é o que eu tenho observado, assim, nesses anos de prática. uhum, E como é que tu percebe a influência dessa diversidade cultural? Tem esses dois pontos, né? Porque tu estava salientando que tem uma diversidade, mas ao mesmo tempo, às vezes, essa diversidade ela pode ser esmagada, né? Por um modelo, por uma cultura dominante, enfim. Mas dentro disso, né? Assim, como é que tu vê esse impacto dessas características culturais brasileiras, né? Vamos dizer assim, então, não só da diversidade, mas na prática clínica, na aplicação de intervenções terapêuticas, né? A gente vai acabar direcionando um pouco mais para ACT, mas se tu quiser ampliar em algum momento também para outros tipos de intervenção, enfim, como é que tu percebe isso? É, nossa, eu fiquei super pensativa assim sobre isso, porque isso me levou a pensar o quanto eu conheço sobre a diversidade cultural brasileira, né? Então, assim, eu tô aqui em Salvador, então eu conheço um pouco o modo de funcionamento da cultura. Eu não posso nem dizer nordestina, porque o Nordeste também é muito vasto, né? Mas da cultura baiana. E eu fui para São Paulo, eu passei uma temporada em São Paulo no ano passado. E eu percebo umas diferenças, eu já percebia, na verdade, porque eu atendo algumas pessoas que moram lá. E eu já percebia uma diferença, por exemplo, na forma com a qual essas pessoas enxergam o trabalho. Eu acho que, e aí vejam se faz sentido também, não sei se vocês têm essa percepção sobre a cidade, né, se tem algum contato, mas eu lembro de estranhar quando alguns clientes que moram em São Paulo traziam as jornadas de trabalho muito extensas, muito duras, como se fosse normal, como se fosse. Eu não sei nem se normal é a melhor palavra, porque acho que tá normalizado mesmo, mas como se fosse ok, sabe? Tá tudo bem trabalhar, sei lá, de domingo a domingo, levar trabalho para casa, não ter espaço para viver, assim. E aqui, para mim, isso foi meio chocante, porque eu não vejo a gente daqui da Bahia, por exemplo, tão ligado a esse excesso de trabalho, né, como algo desejado. uhum, Então, eu acho que essa pode ser uma diferença, assim, que eu, como terapeuta, senti atendendo pessoas de São Paulo. Estou dando exemplo de São Paulo porque, né, a maior parte dos clientes que hoje eu tenho são de lá. Então, teve esse estranhamento, e isso me leva a pensar na direção contrária, né? Então, eu aqui, terapeuta baiana, olho para essa lógica de trabalho, né, da forma que o pessoal lá em São Paulo se relaciona com essa carga, e acho estranho, imagino eu que um terapeuta de São Paulo também pode estranhar bastante o modo de vida, a forma como leva o trabalho de uma pessoa na Bahia.
né? Então, tanto que eu sei que existe, né, desde muito tempo, essa narrativa de que pessoas baianas são preguiçosas. Né? Existe essa narrativa. E assim, não, a gente geralmente trabalha para caramba, inclusive, mas eu acho que a gente não romantiza o trabalho da forma que eu vejo essa outra população. Então, eu diria que essa é uma diferença que eu enxergo. Mas pensando em outros aspectos assim, de diversidade, isso me pega um pouco porque eu não conheço, por exemplo, a realidade do Centro-Oeste. É uma realidade mais invisibilizada, inclusive, né? Eu até tendo uma pessoa que mora, no Mato Grosso do Sul, e é até curioso porque é uma hora para trás, então a gente tem que se atentar ao fuso, a gente não se atenta que o Brasil tem fusos diferentes também. Mas em termos culturais, eu acho que, por exemplo, o que eu observo nessa região mais próxima ao centro-oeste é uma cultura muito voltada para o agronegócio, né? Então, muitas vezes, as pessoas que ali estão, elas estão submetidas a, quem não concorda com essa lógica, está submetida a um cotidiano, assim, de muita, assim, não que a gente não esteja no geral, mas de muita violência, assim, porque são grupos geralmente de direita, extrema direita, então a gente vê como a política aí está interferindo também na forma que essas pessoas se relacionam com as suas vidas. Eu cheguei a acompanhar uma pessoa, por exemplo, que é daqui da Bahia, mas que foi fazer uma pós-graduação no Centro-Oeste. E ela me trouxe, assim, uma sensação de isolamento muito grande, justamente por não se adaptar a essa cultura muito fortemente do agronegócio, a cultura da bebida, a cultura do sertanejo. Então, coisas assim que ela não se identificava. Então, ela chegou nessa cultura, tomou aquele susto e, poxa, como é que eu sobrevivo aqui se tem valores tão diferentes dos meus, né? Então, não estou generalizando, eu não sei se a realidade do Centro-Oeste é totalmente essa, mas o contato que eu tive me levou a perceber isso. Que é, às vezes fazer um trânsito, né? Sair do Nordeste, ir para o Sul-Sudeste, ir para o Centro-Oeste, traz assim uma diferença, né? Uma sensação, às vezes, de inadequação ali, né? Com a cultura alheia. Mas é o que eu conheço até aqui, né? Tem muita cultura ainda brasileira mesmo que eu não conheço. Sim, e o que você comentou agora, para mim, é bem interessante, assim, Luana, porque na minha história clínica, né, na minha história de atuação como terapeuta, eu me formei lá em 2016 e passei a atuar com clínica desde sempre. Porém, até o momento da pandemia, eu só atendia presencial, né? Então, não tinha praticamente experiência de atender online e, consequentemente, só atendia pessoas que moravam aqui em João Pessoa, né, na Paraíba. Então, a grande maioria das pessoas paraibanas, algumas outras pessoas vindas de outros estados, mas morando aqui e tudo mais. Então, dentro desse contexto cultural que também super familiar para mim, né? Sempre morei aqui, então é quase como um peixe no oceano, digamos assim. E aí vem a pandemia e nós precisamos nos reorganizar, né? Nos reestruturar de alguma forma. Inicialmente eu começo a atender online meus pacientes mesmo daqui, né? Meus clientes mesmo daqui de João Pessoa ou da região. Só que com o tempo a pandemia vai tendo aquelas diferentes fases que a gente acompanhou, daqui a pouco não tem mais pandemia, mas a realidade do atendimento online ela se mantém, né? E se mantém para muitos terapeutas, né? Acho que hoje quase todo mundo atende online, né? E muitas pessoas passaram a atender somente online. E uma consequência disso é que muitas vezes a gente está atendendo pessoas de regiões muito diversas do Brasil ou estrangeiros que moram em outros países, né? Ou melhor, brasileiros, né? Que estão como imigrantes em outros países, ou mesmo estrangeiros, mesmo às vezes pessoas que falam outras línguas ou que falam português e que aí, dependendo, a gente consegue fazer esses atendimentos. E esse contexto do atendimento online realmente colocou a gente num outro tipo de padrão, assim, né? De realmente estar em contato com pessoas de realidades culturais muito variadas, assim. Como é importante estar atento a isso, né? Porque senão a gente pode realmente cometer falhas de análise, pode ser invalidante, enfim, me vem à mente várias coisas que podem ocorrer de questões mesmo na relação terapêutica, né, na forma como o processo clínico se desenvolve, se isso não for levado em consideração, né? Se eu, por exemplo, assumir que a minha cultura é a norma e serve para todo mundo e todo mundo está inserido num contexto muito parecido. Então, acho que isso que você comentou agora me fez perceber isso também, né? Como isso mudou, talvez, de alguns anos para cá, muito por interferência também dessa questão da pandemia. Eu tava
ouvindo vocês e pensando muito parecido com o que o João trouxe, assim, né, sobre essas questões de como, a partir da pandemia, eu comecei a entrar em contato com uma maior diversidade, né? Não porque não exista diversidade aqui, eu tô no Rio Grande do Sul, né? Não que não exista diversidade aqui, mas é diferente, né? De quando tu começa a te deparar com pessoas que nunca pisaram aqui, né? Porque antes, frequentemente, eu até atendi algumas pessoas que, né, nasceram e viveram boa parte da sua vida fora daqui, que vieram para cá, mas, né, eles acabam conhecendo um tanto daquela cultura na qual eu cresci, né? E hoje eu atendo pessoas que nunca pisaram no Rio Grande do Sul, mas eu lembrei de algumas histórias, assim, né? Vocês estavam falando sobre o Centro-Oeste, e vários anos atrás, antes da pandemia, eu fui dar aula em Cuiabá. E uma das coisas que me chamou a atenção, porque é bem comum quando, né, eu tô dando aula presencial, assim, eu perguntar para as pessoas, me contem um pouquinho quem são vocês, né, qual é a formação de vocês, de onde vocês são aqui, vocês são de outra cidade. E de descobrir que ali, 400 quilômetros para chegar no curso, né, no final de semana, assim, era a média. Tinha gente que tava fazendo 800. E aqui no Rio Grande do Sul, com 400 quilômetros, eu tô na fronteira com a Argentina já, assim, sabe? Tipo assim, eu já tô saindo do estado quase, pelo menos em relação a Porto Alegre, onde eu tô, né? Então, assim, e lá é um estado super grande e as pessoas muitas vezes estão acostumadas a percorrer grandes distâncias quando elas estão buscando, na época, né, questões de educação, também pré-pandemia, né? Não tinha tanta coisa online disponível, mas às vezes até algum tipo de serviço específico, que às vezes não tem na sua cidade, assim. E aí, cara, aquilo me surpreendeu, assim, né? Mas, e aí eu me deparei com uma outra situação que deixa evidente a minha ignorância, né? E como ali as pessoas estavam sendo muito queridas e compreensivas com a minha ignorância, deu tudo certo. Mas lembrei disso porque eu acho que isso é o tipo de coisa que quando aparece em contexto de psicoterapia, nem sempre isso é tranquilo, né? Porque pode soar bastante, né? Uma dificuldade grande de compreender a realidade da pessoa, assim. Porque eu lembro de uma aluna que me perguntou algo sobre uma situação de um paciente, enfim, que tinha um transtorno de ansiedade e estava fazendo uso de benzodiazepínicos, e eu estava falando na aula sobre isso, né, de que em transtornos de ansiedade a gente trabalha muito com exposição, e que nesse caso o uso de benzodiazepínicos é um problema para o tratamento. E aí ele fez uma pergunta muito pertinente, que é, mas professor, e se eu tenho um paciente e o psiquiatra está medicando com benzodiazepínico, o que eu faço? E aí eu trouxe totalmente porque é a minha realidade morando na capital, né? De novo, na capital do Rio Grande do Sul, né? Não necessariamente em todo lugar funciona do mesmo jeito. Mas assim, bom, aí nós temos que ver se a gente consegue contato com esse psiquiatra, né? Mas algumas pessoas eventualmente são muito resistentes a né? Uma intervenção externa ali, né? E aí, eventualmente, se for algo absolutamente incompatível, a gente tem que apresentar isso para a pessoa, né? Tipo assim, esses dois tratamentos são incompatíveis, tu vai ter que fazer uma escolha, né? E não que tu não possa fazer não, buscar um auxílio psiquiátrico, mas talvez tu vai ter que buscar uma outra opção se tu quiser fazer o tratamento que eu estou te oferecendo. Então, bem, ok, teórico, né? Assim, depois você me diz, mas professor, esse é o único psiquiatra em 500 quilômetros, pré-pandemia. Né? Então, assim, de novo, né? A pessoa estava ali sendo super acolhedora com a minha ignorância, né? Porque eu não passou pela minha cabeça que pudesse ter um psiquiatra em 500 quilômetros, não é a minha realidade, né? E aí, para fechar aqui só esse meu ponto, que eu ia dizer assim, daí eu lembrei de uma outra situação que foge um pouquinho ao contexto brasileiro. Não foge ao contexto brasileiro, eu ia dizer que foge, mas não foge ao contexto brasileiro. Também, vários anos atrás, pré-pandemia, eu atendi uma pessoa que é descendente direta de uma família asiática. Os pais nasceram na Ásia, né, em outro país, imigraram para o Brasil, então, eu não estou falando de um brasileiro, né, nascido no Brasil, filho de imigrantes. E essa cultura do país de origem da família era muito forte na cultura familiar. Muito presente. Então aparecia muito na terapia, né? Tipo, porque meus pais acham que tem que ser assim, eu gostaria de fazer assado, mas eu não tenho como. E algumas dessas coisas eram muito diferentes do que eu estava acostumado, né? E alguns questionamentos que eu uso com outros clientes e que são úteis, com esse cliente às vezes não era útil, porque, de fato, né, eu não conheço a cultura. Né? E talvez eu tivesse nem me dando conta que eu estava assumindo que a família tivesse algumas flexibilidades em alguns aspectos que talvez realmente não tivesse, né? E isso, em algum momento, mas demorou, eu me dei conta exatamente disso que tu falava, Luana, assim, que é, tá, eu preciso entender mais essa construção. Eu não tento só questionar, né? Pode ser diferente, pode ser, já tentou isso, já tentou aquilo. Calma, eu não sei que história é essa, né? Uhum, total.
E isso que você fala, Márcio, assim, eu estudo muito sobre raça, mais especificamente, né? E aí, isso que você foi me falando me lembrou uma coisa que, assim, é muito óbvia, mas a gente nem para observar, né? O IBGE tem uma classificação para raça-cor que leva em consideração 5 raças, etnias, né? Seria branca, parda, preta, que parda e preta juntas somam né, a população negra no geral, amarela e indígena. Então a gente tem 5 raças no Brasil, mas a gente não fala. Então você falou aí da população asiática, a população amarela. O que é que a gente fala aqui na ACT no Brasil sobre a população amarela, por exemplo? Que intervenções específicas a gente pensa para uma população que muitas vezes é filho de pessoas que estavam lá no continente asiático e vieram para cá, então trazem essa bagagem cultural muito forte, né? Como é que ficam essas pessoas que estão ali no meio? Elas são brasileiras, mas também têm uma cultura muito fortemente asiática. Então, acho que a gente não fala sobre a população amarela, a gente não fala sobre a população indígena. Eu, por exemplo, nunca atendi uma pessoa indígena no consultório. Nunca Uhum. atendi. Então, como é que a gente vai saber se a ACT aqui, como ela é feita no Brasil, ela atende essa população se a gente não atendeu, né? Uhum. A população Sim. negra, que é a que eu mais estudo, também não vejo uma adaptação muito fortemente, né? Está sendo produzida agora, enfim, por terapeutas negros da ACT que estão começando a ver essa ausência. Mas, assim, não está dito, não está colocado, né? Então, eu vejo uma grande invisibilização dessa diversidade racial, por exemplo, né? No Brasil. Uma coisa que você comentou agora e me fez pensar também, Luana, é que mesmo dentro desses grupos étnicos, da forma como o IBGE descreve, também tem muitos outros subgrupos, assim, né? Me lembrou um colega que ele atua em Foz do Iguaçu, e em Foz do Iguaçu tem uma comunidade árabe muito forte. Na verdade, tem uma comunidade multicultural, né? Porque é uma cidade de fronteira e tudo mais, e parece que lá tem pessoas de vários lugares do mundo, né? Também pessoas asiáticas, enfim, tem uma grande diversidade. De como, por exemplo, dentro de um grupo como as pessoas árabes, tem muita diversidade dentro deles. Grupos menores, às vezes até questões de diferença mesmo, de disparidade completa dentro de algo que, se a gente fosse ver só na superfície, pareceria o mesmo grupo, mas não é, e coisas assim, dessas sutilezas que muitas vezes a gente deixa passar. E como você comentou, às vezes, inclusive, algo que não precisa ser necessariamente um grupo pequeno, né? Por exemplo, a população negra é a majoritária no Brasil, mas não é necessariamente a que é enfatizada quando a gente pensa em acompanhamentos de saúde, enfim, questões de psicologia e coisas assim. Pensando assim, né? Talvez dando segmento, trazendo mais algumas questões para a gente refletir. Você comentou um pouco sobre essa questão das narrativas, assim, Luana, e de estar mais sensível à história particular, ao desenvolvimento de cada pessoa, assim. Te vem à mente mais coisas que possam fazer parte do escopo da ACT, né? Como a gente está falando aqui, principalmente, que possam ser úteis nesse sentido de fazer com que esse acompanhamento seja mais sensível culturalmente, né? Que esse profissional consiga se desenvolver também no sentido de olhar essas questões, de levar isso em consideração. O que é que te parece, assim, mais coisas para a gente pensar, talvez? Você diz para além da ACT, né? Isso, uhum, Cara, eu tenho pensado muito sobre essas coisas, assim. E aí eu tenho 2 direções para dar essa resposta. Uma foi que eu sou host no podcast Psicoterapia em Evidências, lá com o Ezequias, e outro dia a gente entrevistou a Regina Vinhalesca, acho que é assim que fala sobre o nome dela, uhum, e a Vera Otero, muito maravilhosas, foi muito bacana bater esse papo com elas. E aí eu lembro que a gente perguntou ao final que dicas elas poderiam dar para os terapeutas que estão chegando. E aí elas falaram assim, acho que tá faltando viver um pouquinho, acho que tá faltando ler poesia, ir a teatro, assistir filmes, e eu achei muito bacana essa fala delas, porque eu vejo assim, não sei o que que vocês pensam, queria ouvir também, mas eu vejo que a gente tem ficado cada vez mais ansioso pelo conhecimento específico, então eu quero saber como eu aplico o ACT para transtornos de ansiedade, eu quero saber como, sabe, fica muito específico, e acho que a gente perde a beleza que é apreciar a vida, a cultura. A cultura está aqui.
né? A cultura tá se eu sair, for ali no shopping, se eu for ali na praia, a cultura está aqui. E eu acho que a gente às vezes perde essa dimensão, né? De que às vezes a gente não vai aprender sobre aquele fenômeno que o meu cliente está passando dentro de um livro. Eu posso aprender muito se eu assistir a um filme, se eu for a um teatro, né? Se eu ouvir uma música. Então, a primeira resposta que eu teria para essa pergunta é isso. Eu acho que a gente está muito aprisionado no conhecimento, 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 e a gente está esquecendo de viver. E a outra parte, que eu acho que também está totalmente relacionada à cultura, é que eu acho que a gente tem uma formação política muito frágil, nós psicólogos, como categoria, de uma forma geral. Eu venho pensando como esses sofrimentos atravessados por uma cultura cada vez mais adoecedora, eles impactam, eles chegam no consultório, e aí, se eu não sei nomear, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar tão efetivamente com essas pessoas, sabe? Então, por exemplo, eu acho que está muito comum. Não sei da experiência de vocês, se vocês quiserem contar também, mas assim, na minha clínica está sendo cada vez mais comum meus clientes estarem quase em burnout, né? Chegarem, nossa, eu tô trabalhando demais, eu não tô conseguindo viver, não tô conseguindo fazer as coisas. E o burnout é diretamente uma consequência do capitalismo. A gente precisa nomear, né? Eu lembro, eu até ouvi, que eu ouço bastante o podcast aqui de vocês, e acho que foi a Isabela Siqueira que falou sobre Sim. trabalho e arte, né? E eu Uhum. lembro dela estar trazendo um pouco essa discussão também. E aí, assim, é o capitalismo agindo, é o capitalismo aqui, não é somente porque eu sei que o capitalismo existe, mas ele está aqui, ele está influenciando a forma como meus clientes enxergam o trabalho, como eles estão mentalmente, né? Então, preciso conhecer o que é capitalismo e como ele se expressa, né? Eu acho que eu preciso conhecer também como o machismo acontece, como ele se expressa na clínica, porque existem muitas pessoas, maioria mulheres, né, que estão sofrendo porque estão em relações abusivas, porque a subjetividade foi estruturada para servir o outro, né? Então isso aparece. Se eu não nomeio, como é que eu vou chegar numa melhora efetiva para essa pessoa, né? Então racismo. Então eu acho que a gente precisa entender o que a cultura que a gente está fomenta. E aí eu sei que é muita coisa, a gente não vai ter tempo de vida para estudar tudo. Mas eu acho que a gente precisa minimamente reconhecer, sabe? Essas violências estruturais estão aqui, elas impactam na vida dessa pessoa, impactam a mim, na forma como eu enxergo essa pessoa, né? Então, sei lá, eu sou uma mulher negra com consciência racial, mas eu podia ser uma mulher negra sem consciência racial. Então, como é que isso ia influenciar aqui, né? Então, eu vejo isso, eu acho que a gente precisa sair um pouquinho dessa caixinha de aprender só arte, ou só prática clínica no geral, e entender sobre macropolítica, sabe? Eu sinto falta dessas discussões. Não sei, faz sentido para vocês isso? Faz sim. Acho que na minha casuística, assim, eu até tenho lidado mais com clientes que não estão em burnout, mas trabalham muito, né? Tem um grupo grande, assim, de que trabalham muito, 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 e tem muita dificuldade de ver qualquer outra perspectiva, assim, né? Tipo, é assim que é. É assim que a vida é, né? Então, acho que, enfim, talvez seja um outro momento do mês contínuo, né? Assim, acho que tem uma parte significativa das pessoas com as quais eu trabalho que eu vejo que estão nesse funcionamento, assim, né? Ainda que não no burnout propriamente, assim. Mas isso que tu trouxe sobre a questão da cultura, assim, né? De aprender sobre questões culturais, né? Em outros espaços que não só lendo livros técnicos, assim, eu acho super interessante, assim. Primeiro porque tem uma pressão grande, como tu coloca, assim, né? E a minha sensação é que ela fica cada vez maior, porque daí eu tenho que aprender sobre ACT para trabalhar com dor crônica, sobre DBT para trabalhar com transtorno de personalidade borderline, sobre terapia cognitivo-comportamental para trabalhar com X e aí e assim, sei lá como é que faz isso, entende? Estou estudando a mesma coisa há uns 10 anos e ainda acho que eu tenho um monte de coisa para aprender, né? Como é que eu vou aprender umas 5 ao mesmo tempo, assim? E acho que tem uma pressão bem no contexto, né, da psicologia e tal, no qual isso se faz muito presente, assim, né? Então, bom, não posso parar de ler nunca, porque eu tenho que estar sempre aprendendo, né, qual é, né, a próxima variação técnica que trabalha com isso e com aquilo. E que realmente, né, isso pode espremer, assim, né, o tempo que a gente se dispõe a dedicar para outras questões que podem nos enriquecer pessoalmente e como terapeutas. E até vou compartilhar aqui com vocês que
alguns meses atrás, assim, mais no início desse ano, eu passei por uma experiência que foi bem marcante, assim. Eu tenho uma filha pequena, de 6 anos, assim, e desde que ela nasceu, eu não assisto muitos filmes, não assisto filme com muita frequência, porque parar 2 horas para assistir, assim, é uma coisa difícil, e eu luto contra a ideia de transformar um filme numa série, né, e assistir em 4 episódios, assim, então eu acabo não vendo muito. E aí, esse tempo eu parei para assistir um filme, assim, e eu fiquei super tocado, né, pelo filme, mas pela experiência, assim, né? Tipo, tinha a ver com o enredo, com a história do filme, mas tinha a ver com a trilha sonora. Tinha a ver com o momento que eu tava vivendo e que o dia que eu assisti aquele filme, como eu tava num estado emocional, que, tipo, se tornou uma experiência riquíssima, assim. Riquíssima, né? E que trabalha algo que me parece super importante para um terapeuta, mas que às vezes fica lá embaixo na lista de prioridades, que é trabalhar a minha sensibilidade. Que, na verdade, quando está aguçada, assim, é um ponto fortíssimo do meu trabalho. Né? Eu não vou saber citar todos os estudos que tem sobre nada. Sobre qualquer coisa que eu sei, não sei sobre nada, né? De cabeça, né? Eu sei pesquisar, eu sei encontrar quando eu preciso, assim, mas eu não tenho 1 zilhão de estatísticas na ponta da língua. Mas, mas eu posso ser bem sensível de vez em quando. Mas essa sensibilidade, de alguma forma, ela também é treinada, né, no dia a dia, né? E pode ser treinada lendo também livro técnico em alguns aspectos, né? Mas talvez não seja o único jeito, talvez treinar só desse jeito tenha suas limitações, né? E talvez a gente possa treinar isso de outros jeitos. E eu vejo isso com outras coisas. Tem filme, mas também, assim, tem épocas da vida que eu ouço mais música, épocas que eu ouço menos, e como isso vai se repercutir. De alguma forma, está repercutindo coisas que estão acontecendo comigo, e isso que está acontecendo comigo repercute no meu trabalho clínico. Total, muito legal. Eu fiquei pensando agora, juntando um pouquinho do que a Luana comentou com o que você trouxe também, Márcio. Por exemplo, né, a gente tá falando aqui um tanto sobre diversidade cultural, sobre a cultura brasileira, né, mas até mesmo nessa compreensão de que essa cultura diz respeito a essas práticas comportamentais em conjunto e tudo mais, mesmo o capitalismo, né, que a Luana trouxe, de alguma forma ele emprega uma certa cultura, assim. E eu sinto que talvez por estarmos tão envolvidos nessa cultura do capitalismo que influencia na forma como a gente lida com as pessoas, influencia na forma como a gente lida com nós mesmos, influencia na forma como a gente lida com as nossas experiências e coisas assim. Daqui a pouco tudo precisa ser produtivo, até os nossos momentos de lazer, até os nossos momentos de viver e respirar e se emocionar com a trilha sonora do filme e qualquer coisa do tipo. Então, como às vezes também é difícil encontrar esse espaço para simplesmente ser sem que isso precise necessariamente estar atrelado a um desempenho, ou para que isso, sei lá, para que a gente não esteja se vendendo enquanto um produto ou consumindo alguma coisa como um produto, tão simplesmente, que a gente possa estar de fato, sei lá, se relacionando autenticamente com alguém, ou simplesmente saboreando uma comida gostosa, ou simplesmente desfrutando de um momento de descanso plenamente, coisa assim. Fiquei viajando aqui, mas mas eu acho que isso poder encontrar meios e espaços para sair um pouco disso, né, se desprender um pouco dessa cultura, me parece que é algo muito importante, pelo menos para mim, enquanto pessoa, me parece ser muito importante. E eu tenho a impressão de que talvez isso nos ajude também, né? Como o Márcio falou, talvez isso nos ajude a ficar mais sensíveis, a ficar menos apegado a regras, menos apegado a fórmulas e coisas assim. Enfim, é a minha contribuição que eu fui pensando aí enquanto vocês estavam falando. Fez total sentido, João. Me lembrei, eu falei de burnout aqui em algum momento, né? Hoje, mais cedo, não preciso nem muito longe, uma cliente em atendimento comigo, ela falou, Luana, eu acho que estou em burnout da minha vida. Por quê? Porque ela está fazendo milhões de atividades, não é só o trabalho, né? Mas é o trabalho, aí tem que fazer academia, aí tem que comer bem, aí tem que não sei o quê, aí tem que não sei o quê. E assim, é tudo cronometrado. Então, eu acho que a gente está numa cultura também. Eu acho que o Matheus Souza tem discutido um pouco isso, né? O que participou aqui do Uhum. podcast também. Ele tem falado bastante sobre esse sujeito que tem que se autoexplorar o tempo todo, né? Eu tenho visto isso, e eu acho que, por exemplo, a cultura
ali nas redes sociais tem contribuído bastante, porque aí eu entro na rede social e aí tem, para além da comparação que isso gera, porque tem fulaninho, ciclaninho fazendo mil coisas maravilhosas da vida, tudo agora tem um jeito certo de fazer, né? Então, você está correndo errado, o jeito certo de correr é esse, né? Você está lavando sua fruta errado, você tem que aprender a lavar desse jeito aqui. Então, a gente está numa coisa assim de tudo, parece que tudo que a gente aprendeu tá errado, você precisa aprender diferente, você precisa se desempenhar ao máximo para sei lá o quê. E aí eu vejo que a gente está, assim, não à toa estamos nos tornando, acho que, o país mais ansioso do mundo, né? Que mais diagnostica pessoas com ansiedade, porque a gente está correndo para ser perfeito o tempo todo, para se desempenhar ao máximo o tempo todo. E eu tô vendo isso acontecer bastante dentro da psicologia, assim, eu não posso falar do todo, mas acompanhando alguns grupos de WhatsApp quando consigo, eu vejo essa ansiedade muito forte. A gente precisa ver todos os cursos. Tem gente que chama isso de FOMO, né? Preciso ver todos os cursos, assistir todas as palestras, ouvir todos os podcasts, ler todos. Gente, ninguém tem vida para isso, né? Então, acho que o excesso de informação disponível tá deixando a gente nessa senso de urgência, né? De eu não vou ser um bom terapeuta se eu não ler todos os livros de ACT que foram publicados. Eu não vou conseguir, né? Eu já desisti disso há algum tempo. E acho que aí a gente esquece um pouco mesmo essa dimensão humana do nosso trabalho, né? Que a gente precisa fomentar nos clientes, mas se a gente não viver, a gente não vai fomentar, né? E aí eu me lembro que em supervisão tem sido uma mensagem muito frequente, assim, algumas supervisionandas ficam muito ansiosas, Luana, me dê a resposta, qual a página do livro que eu visito para fazer uma intervenção tal? E aí eu, às vezes, pergunto assim, peraí, como é que tá a sua vida, né? Me conta aqui um pouquinho, volta para cá, né? Isso aqui que você está me trazendo, às vezes tem a ver com uma coisa pessoal, não tem nada a ver com, né? Não tem somente a ver com o que você vai encontrar no livro. Então, acho que a gente está esquecendo um pouco de valorizar essa parte aqui, né? Pelo menos é o que eu tenho visto. Tá fazendo sentido? Vocês veem isso também? Porque Uhum. eu tô aqui no meu nichozinho, posso estar viajando também, né? Não, com certeza. Com certeza. Acho que pega muito isso, né? Assim, e tem esse elemento de comparação, né? Que a rede social frequentemente é gatilho, né? E parece que tá todo mundo produzindo o tempo inteiro ou produzindo coisas legais, assim, né? Pode ser de trabalho, pode até ser de lazer, mas assim, todo mundo tá fazendo coisa legal o tempo inteiro, né? Então, como é que eu tô aqui só, né? Sei lá, relaxando agora, né? Eu achei super legal, assim, o teu relato e é uma coisa que eu muitas vezes tento trazer no meu trabalho como supervisor também, assim, né? De calma lá. Porque nós estamos partindo do pressuposto que o que tu precisa é estudar mais. Ainda que certamente, muitas vezes, estudar mais ajude, né? Mas porque sempre essa é a resposta, né? É sempre isso que está faltando, né? Assim, então, pera lá, talvez possa ter outra coisa faltando aqui, né? Vamos entender primeiro o que está acontecendo, né? E outra coisa, se tem possibilidade, né? Esses tempos mesmo, eu recentemente também estava com umas previsionando, assim, e aí me ocorreu uma sugestão de leitura que eu podia dar para ela, assim, e aí eu perguntei, tu está muito atolada com o teu mestrado? E ela disse, tô. Eu disse, então tá, semana que vem a gente se vê, então. Abandonei. Né? Tipo assim, não é o momento. Né? Ela pode buscar isso de outro jeito. Eu tenho espaço de previsão para ajudar nisso. Quando ela tiver com mais tempo, eu sugiro. Não adianta botar mais uma coisa na lista dela que ela não vai dar conta de fazer agora. Já tive na reta final do mestrado também. Não acho que seja o momento. Não só pela minha experiência, mas também pela minha experiência. Uhum. Pois é, final de mestrado não é um momento pra nada, na verdade, só pra. É o momento para acabar o mestrado. Ai, ai, tudo bem. Luana, eu ia te perguntar assim. Tu falava um pouco sobre essa, né, como está começando a se desenvolver, estão começando a se desenvolver essas adaptações culturais, né, para populações específicas dentro do Brasil, assim, né? E quais são os desafios para pôr em prática essas adaptações, né, para estudá-las, para aplicá-las? Porque como tu disse, né, assim, tem alguma coisa inicial, mas tem muitos grupos que não estão recebendo nenhuma atenção ainda, né? E certamente merecem, né, essa atenção também, assim. Então, o que se encontra de desafios no âmbito, assim, talvez do desenvolvimento dessas adaptações, talvez de um ponto de vista acadêmico, mas, de novo, também da tua experiência, o que tu percebe que é desafiador, que é difícil, quando tu te depara com, né, com clientes de diferentes grupos culturais, como a gente falava antes, que às vezes fogem da nosso aspecto individual, né, da nossa cultura individual, das nossas características históricas ou regionais. Uhum. Nossa, eu acho que é curioso você me perguntar isso, porque semana passada eu estava com o pessoal do SIGFAP falando sobre algumas dessas dificuldades. E eu nomeei, assim, uma sensação de impotência em grande parte das situações, porque
eu acho que é muito difícil a gente lidar com um sofrimento que, assim, verdadeiramente você só precisa, você vai entender que tá ali e que você não vai poder fazer nada, sabe? Para parar isso. Então, eu acho que dá uma sensação de impotência, eu acho que é difícil saber que essas pessoas não estão incluídas em lugar nenhum, sabe? Eu ouço muito frequentemente, porque algumas pessoas que eu atendo são pessoas que estão hoje são pessoas negras que estão em espaços mais, como é que eu posso dizer, de maior destaque profissional. E quando você vai chegando, ascendendo um pouco como pessoa negra, você vai vendo que cada vez menos pares são negros. Então, são pessoas que estão ali num cotidiano extremamente branco e se sentem extremamente desconfortáveis. Porque elas ficam naquele dilema, ó, essa galera aqui não parece comigo. Elas frequentam ambientes diferentes dos meus, elas, enfim, têm uma subjetividade diferente da minha. Mas qual é a saída? É eu ir para um emprego que vai me subvalorizar porque é onde pessoas como eu estão? Então, é o dilema que não se resolve. Quanto mais eu ascendo socialmente, mais eu vejo que eu vou encontrar ali aquelas mesmas pessoas. Então, isso é de um sofrimento, assim, inenarrável, sabe? É ficar num não lugar. E aí não tem intervenção que eu faça. Eu preciso ajudá-la a nomear, que é isso, que é racismo, que ela tá vendo ali, o racismo acontecendo. E a gente vai precisar lidar com esse dilema que não se resolve. Então, aí entra um pouquinho algumas estratégias que a ACT ajuda bastante, né? Acho que eu uso bastante algumas estratégias de aceitação desses sentimentos, porque às vezes a pessoa fica num conflito, poxa, eu não queria me sentir assim. Mas não tem jeito, vai se sentir assim. Você está num espaço no qual você não é pertencente, né? E oriento bastante essa questão dos valores. Muitas vezes são pessoas que estão com um compromisso muito forte de puxarem outras pessoas negras. Então, a maioria das pessoas negras que eu atendo que estão nessa posição, elas fazem questão, elas dizem sempre para os gestores, olha, eu quero mais pessoas negras aqui. Né? Então, chega esse contato com o valor de eu preciso também trazer os meus, sabe? Para deixar isso diferente. Mas é o tipo de sofrimento que a gente não tem uma estratégia assim para lidar com isso diretamente. Eu até fico pensando às vezes, por exemplo, eu não sei o quanto vocês sabem assim, mas homens negros geralmente são mais abordados pela polícia, né? E recentemente eu atendi um cliente meu que foi brutalmente abordado por um policial que apontou a arma, enfim, que fez diversas violências, levou ele para a delegacia sem nenhuma necessidade. E aí eu ouvi aquilo tudo, eu fiz o que que eu faço? A psicologia me ensinou como lidar com isso? Não. Eu não estava preparada para ouvir esse tipo de relato violento, mas eu tô aqui ouvindo por quê? Porque essa pessoa hoje é atendida por mim. Mas é muito difícil você encontrar isso nos livros de ACT, por exemplo, né? Em qualquer livro de psicologia, isso não está posto. Isso começou a ser colocado quando as pessoas negras começaram a não se enxergar. Poxa, eu tô vendo esse livro aqui, mas não tá falando de mim. Tem uma coisa aqui que vocês não estão abarcando. Então, hoje a gente já tem um pouquinho mais de material que tem falado sobre isso, mais especificamente na população negra. Boa parte deles estão também dos Estados Unidos. Porque acho que por diversas razões, né? Incentivo à pesquisa, enfim, são pessoas que conseguem publicar mais. Mas é isso que eu enxergo, sabe? Eu enxergo uma grande invisibilização. E aí, muitas vezes a gente lê, eu estava até, quando eu falei, por exemplo, da classificação do IBGE, que a gente não fala muito sobre a população amarela, indígena, etc. A gente também não fala, quando a gente fala sobre arte no Brasil, a gente não fala assim, ah, a gente está fazendo essa intervenção aqui para a população branca. Não. Mas, assim, tá implícito, né? Eu acho que é uma das grandes questões quando a gente fala sobre racismo no Brasil, é que o estranho é sempre o outro, o diferente é sempre o outro. Então, para eu abarcar aqui a população amarela, eu vou explicitar, ó, estou falando sobre a população amarela. Mas sobre a população branca, a gente não explicita, a gente faz tudo, né? Geralmente são pessoas brancas para pessoas brancas, mas isso não está dito. Você tem que ficar Uhum. inferindo nas entrelinhas, ó, não está falando de outras populações, então logo está pensando nessa população aqui. Então, acho que os desafios são inúmeros, Márcio. Acho que a gente está só começando a falar sobre isso. Eu fiquei feliz de ver cada vez mais pessoas negras na ACT falando mais sobre isso, mas eu ainda conto nos dedos quantos colegas negros eu tenho que têm visibilidade, por exemplo. Então, eu acho que é um problema não resolvido, mas eu acho que é importante a gente falar sobre, porque isso pode fomentar, né, que as mudanças efetivamente aconteçam. Mas eu não sei se eu respondi sua pergunta sobre os desafios. Respondi? Acho que sim, acho que sim, acho que sim. Super. E me fez lembrar, inclusive, Luna, nesse momento ainda não foi pro ar, então
você não escutou ainda, mas a gente gravou um episódio sobre questões raciais com o Yuri Ah, Florim. Yuri. É, Eu tava lembrando dele desse episódio aqui também, enquanto a Luana porque falava. a tua fala foi muito contundente também com o que o Yuri trouxe pra gente, né? De como é ótimo que a gente tenha abordagens terapêuticas, mas como essas abordagens terapêuticas são insuficientes para lidar com questões grandes, estruturais, como a questão do racismo, né? Tipo, ainda que a gente tente favorecer essa sensibilidade cultural, ainda que a gente tente promover, por exemplo, que os terapeutas estejam sensíveis a questões raciais, por exemplo, infelizmente não vai ser um processo terapêutico que vai eliminar o racismo da vida de uma pessoa negra, né? Sim. E um ponto, eu acho que a gente tocou assim também na conversa com o Yuri, né? Que assim, falar sobre a cultura como um elemento importante é algo que, e acho que é positivo isso, né? Assim, que está cada vez mais presente. A gente vê o Reis e o Hoffman falando sobre cultura dentro da terapia baseada em processos, a gente vê a PBE falando sobre necessidade de considerar, né, a questão cultural. Mas uma das coisas que eu comentei com o Yuri aqui, trazer para um pouco para nossa conversa também, é que ainda tenho a sensação que, por mais que seja um avanço, né, citar, de que às vezes não passa muito de uma citação, assim, né? Tipo, ah, cultura é importante também, viu, pessoal? Então tá, nos falamos na próxima, né? Tipo assim, acabou, né? Tipo, de que muitas Sim. vezes é só, né, vira um lembrete, assim, mas pouco se fala sobre, tá, como é que eu faço? Né? Então, como é que eu entendo, como é que eu adapto, né, realmente? Você tem que adaptar, tá? Mas como é que adapta? Adapta a minha cabeça? Sim. Muito interessante você falar isso, Márcio, porque eu estava até pegando uns livros de terapia baseada em processos que eu tenho. E assim, é bem isso que você falou, assim, acho que o Reis e o Hoffman, eles começaram a entender o problema, né, assim, e aí eles falam, olha, a cultura precisa ser considerada, mas tem pouca estratégia ali colocada mesmo, tá? Como é que eu lido efetivamente com isso? E aí talvez eu precise ver o seu curso, João, não sei se você já falou disso, mas eu tenho visto isso, assim, a TBP está numa tentativa de resolver um pouco esse conflito, mas eu ainda acho que as respostas não estão dadas, a gente ainda está construindo um pouco isso, né? E eu lembrei, acho que é importante também falar um pouquinho disso. Eu não sei se vocês conhecem esses estudos, mas existem estudos que aí foram chamados de competências culturais. O nome não tem um significado único, não está sendo só uma nomenclatura, não. Mas existem alguns estudos, que alguns chamam também de tratamento culturalmente sensível, que eles justamente levam em consideração essas variáveis. E aí foram pensados justamente por counselors dos Estados Unidos que começaram a atender população diversa. Então, era uma outra galera, né? Não são os psicoterapeutas que pensaram ACT, por exemplo. São pessoas que estavam ali nos espaços mais coletivos e aí fizeram, ó, isso aqui que eu aprendi não está abarcando essa população. E, então, eles começaram a denunciar isso e hoje existem alguns estudos que falam se propõem, né, a serem baseados em evidências, mas levando em consideração esses aspectos socioculturais. Ainda acho que para o Brasil a gente precisa de outras adaptações, porque ainda assim, mesmo que eu esteja falando da população negra estadunidense, afro-americana, ainda é diferente da nossa, né? A população negra daqui é diferente da de lá. Então, só para dizer assim, existe, é muito pequeno assim, esse movimento, né? Tanto que a gente conhece mais a PBE clássica, a gente não conhece essa galera. Mas eu acho que aqui no Brasil a gente ainda está, assim, começando a entender isso. Pelo menos do que eu tenho acompanhado. Queria ouvir João, que está aí na frente também da TBP, né? Sim, não, acho que eu concordo bastante com vocês. Tem essa atenção, mas às vezes não há necessariamente um aprofundamento nisso, né? Eu acho que, na verdade, como eles orientam esse modelo a partir de numa tentativa de integrar modelos terapêuticos que já existem, que já estão consolidados, os modelos terapêuticos que já existem e estão consolidados não são sensíveis culturalmente. Quando eles apontam a importância disso, eles sinalizam para essa área que precisa ser desenvolvida, né? Que talvez já tenha alguns estudos, né? Como a Luana comentou, mas que talvez comparado ao que é pesquisado hegemonicamente, né? Primeiro que na medida que a gente assume que certas pesquisas são culturalmente sensíveis, a gente também já assume que todas as outras não são, né? Então, volta para aquela coisa também que a Luana comentou, de que, na verdade, são culturalmente sensíveis à cultura da branquitude, do norte global e coisas assim, mas não necessariamente a diversidade cultural que existe, né? Mas eu sinto que ainda tem
bastante chão mesmo, assim, né? Nesse momento é quase uma ideia. É curioso ver como, por exemplo, pessoas como o Matheus mesmo, né? Que a gente trouxe para cá para falar sobre terapia baseada em processos, ou mesmo a Desirê, né? Desirê, que também já participou do nosso podcast. São pessoas que têm falado um pouquinho dessa coisa de terapia baseada em processos, mas também com os pés no chão, dizer assim, peraí, que a gente está no Brasil, a gente não pode estar simplesmente importando mais um modelo norte-americano como se fosse, ah, não, agora vai. Não, não é assim, gente, né? Então, a gente tem que pensar mesmo de que forma isso é útil, mas de que forma isso é útil dentro do contexto que nós habitamos, né? Não necessariamente dentro de um contexto imaginado, assim, do que o Reis colocou lá no livro, que, se você colocar uma caixinha escrito assim, fatores socioculturais, você escrever lá um negocinho, valeu, você está sendo sensível. Aí não é por aí, né? É um passo, mas, como eu disse, acho que tem muito chão ainda pela frente. Perfeito. Luana, recomendações para terapeutas, para psicólogos que queiram, né, desenvolver mais essa sensibilidade, né, cultural, que queiram se aprofundar mais nisso. O que que tu sugere? Para onde eles podem correr? Então, acho que tem que correr para muito lugar, né? É até difícil de pensar. Mas tem um livro, infelizmente, ele só tá em inglês. Deixa eu pegar aqui. O nome dele é Eliminating Race-Based Mental Health Disparities. Basicamente, eliminar disparidades raciais com tratamentos baseados, né, em evidências. Ele só tem em inglês, eu não sei se já está traduzido, mas foi escrito pela editado, pelo menos, pela Monica Williams, o Jonathan Cantor e o Daniel Rosen. Eu acho ele uma indicação bacana, porque ele tem algumas construções ali de como as terapias contextuais podem, né, ajudar terapeutas a estarem sensíveis a populações diversas, como a negra, por exemplo. Material brasileiro, para a gente pensar nisso, acho que as meninas do Terapia Racial lançaram recentemente um livro. Eu não sei, acho que ele não tem versão física ainda, mas acho que tem uma versão PDF, né? Então acho que vale muito a pena, que eu acho que é justamente pensando na realidade brasileira, né? Terapia para pessoas que vivem no Brasil, né? Levando em consideração raça. Tem o debate sobre feminismo, também organizado pela Tasta e pela Renata, se eu não me engano. Deixa eu ver o que mais. Gente, sensibilidade cultural é enorme, mas eu acho que eu começaria por aí, para não deixar todo mundo louco, né? Querendo ler tudo ao mesmo tempo. Eu acho que são ótimas recomendações para começar. Joia, joia. E aí, nos aproximando do final do episódio, nós temos a nossa clássica pergunta de saída, que é recomendações de cultura pop. Agora, vamos sair do técnico, livros, filmes, músicas, o que tu quiser, Luana, mas o que que tu acha que te aproxima da temática ou outras formas, como a gente estava mais cedo, né, falando sobre isso, assim, que podem ser outros caminhos para as pessoas, né, se sensibilizarem com diversas questões, né, culturais que perpassam aí a prática clínica. Eu não tinha lembrado de nenhum filme. Eu pensei, poxa, que missão difícil isso. Mas enquanto você falava, Márcio, eu me lembrei de um filme que eu assisti, é um documentário, só que eu não estou lembrando o nome nesse momento, então eu preciso recuperar. Mas é um documentário que fala justamente sobre a população amarela. É a história de um rapaz cujos pais moravam no Japão e tiveram que voltar para o Japão. Então, assim, é um filme muito interessante para mostrar sobre essa questão cultural. Eu acho muito importante para a gente se sensibilizar, como, por exemplo, a população amarela, enfim, vive conforme a sua subjetividade aqui no Brasil. Preciso lembrar da indicação para mandar. Você Vocês me fala derem um pra tempo gente, livre. depois a gente coloca na edição, Luana. Perfeito. Isso, a gente pode colocar nas notas do episódio também. Pronto, que eu realmente não vou lembrar. Mas aí pensando em cultura pop no geral, eu acho que é importante a gente ouvir. Tem uma galera produzindo muita coisa bacana. Tem um podcast que eu gosto muito, acho que é inclusive um dos mais ouvidos no Brasil, que é o Mano a Mano, com o Mano Brown. Ele convida muita gente para falar sobre assuntos diversos, sobre a cultura brasileira, e aí, com certeza, entra em questões relacionadas a racismo, enfim, acho que é muito valioso porque Mano Brown tem uma contribuição enorme também para essa construção que a gente tem hoje, né, sobre racismo, né, antirracismo. Deixa eu ver o que mais eu penso. Tem o podcast, eu acho que é mais o canal no YouTube, Tempero Drag, que é da Rita Von Hunt, que ela discute também muitas questões sociopolíticas, que eu acho muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo sair mais da caixinha aqui. Vale recomendação musical também, né, gente? Vale. Vale tudo.
Recomendo muito que vocês ouçam Lued Luna. É uma cantora que eu gosto muito. Ela tem uma música chamada Acabou, também que fala um pouco sobre como a população negra vive ali na iminência do alguma coisa muito ruim pode acontecer, né? E eu tô aqui nesse cotidiano de sofrimento, enfim, de violência policial. Então acho que é uma música muito importante. E tem a música Amarelo, do Emicida, que eu imagino que todo mundo conheça, e que eu acho que é um manifesto, assim, muito importante também para a gente pensar sobre todas as populações que são invisibilizadas, e muitas vezes, quando são visibilizadas, é para falar do quanto elas são diferentes e quanto elas sofrem, etc. Então, eu gosto muito dessa música, acho que vale a pena todo mundo ouvir com atenção a letra também. Acho que é isso, gente, que eu consigo pensar aqui agora. Joia, Ótimo, fechou. maravilhoso. João, alguma dica? Cara, eu fiquei meio no limbo, assim, com dicas culturais propriamente ditas, mas eu vou recomendar algumas coisas, assim, que para mim são de quase lazer, assim, né? Não é uma coisa meio de estudo, mas um é o canal do Normose, que é um canal do YouTube que fala também sobre temas atuais, coisas assim, fala sobre questões de cultura brasileira. O Kenji, que é o cara que comanda o canal, ele inclusive ele é de origem japonesa também, né? Ele é um descendente japonês, mas também fala bastante sobre essa cultura moderna, né? De como questões gerais assim da nossa atual fase de sociedade, como isso influencia, né? Essa cultura massiva, de alguma forma implica também em várias questões da nossa qualidade de vida e saúde. E eu pensei também em indicar um autor, né? Na verdade, ele tem vários livros escritos, eu só li um deles, mas ele também tem vários vídeos de palestras dele no YouTube, se procurar, que é o Gessé de Souza, né? Ou Gessé Souza, né? Ele fala sobre basicamente a formação política e sociocultural do Brasil e como essa formação implica em muitas das coisas que a gente vivencia hoje, desigualdade, enfim, de todos esses tipos de situações que também implicam, né? Da forma como a gente vive a vida, né? Nesse mundo desigual também, que é próprio da nossa cultura brasileira. Então, acho muito legal tudo que ele produz. É isso. Joia, joia. Pesquisei o nome do filme e achei. O nome é Bem-vindos de Novo, a indicação de filme que eu ia dar. Não sei onde está disponível, mas acho que vale a pena buscar, Mas está disponível em algum lugar. certamente. Sempre está. E a minha dica, na verdade, eu vou dar uma roubadinha, assim, né? Porque eu vou fugir um pouco da cultura brasileira, que é o nosso tópico aqui, mas é porque foi o que me veio, e ainda por cima eu vou repetir, é uma dica que eu já dei 300 vezes, então tá péssima, mas é que eu lembrei disso enquanto a gente estava conversando e queria comentar, até fazer um breve spoiler, que é, tem um livro que eu já recomendei aqui outras vezes, que eu acho maravilhoso, que é Um Longo Caminho para a Liberdade, né? Que é a biografia do Nelson Mandela, né, uma autobiografia. E tem uma passagem do livro, então, pequeno spoiler, uma passagem do livro em que ele conta, né, que durante o período de apartheid na África do Sul, as tribos elas eram misturadas dentro das divisões que eram feitas, assim, e que isso era feito de uma forma intencional, assim. Porque essa mistura das tribos que inicialmente gerava conflitos e uma dificuldade de aproximação, na verdade, ao longo do tempo, acabava provocando uma certa perda das características culturais específicas, assim, né? Porque eles vão se misturando até o ponto que daqui a pouco é isso, é esse grupo aqui, né? E já não é mais aqueles grupos, né, anteriores, né, e culturalmente, historicamente unidos, né, e fortes. Então, isso, quando eu li o livro anos atrás, assim, eu lembro que foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque, né, descrever um pouco essa parte como funcionava o apartheid não era exatamente uma novidade para mim, mas quando ele começa a dar esse destaque, assim, de como tem uma coisa pensada para dificultar a união, né, das pessoas que estavam sendo ali discriminadas e que isso tem a ver, vamos dizer assim, com uma certa perda daquela cultura, assim, né, de se perdendo de alguma forma, né, esvaziando aquele contexto cultural, assim, me marcou muito, assim, me chamou muita atenção como algo que eu nunca tinha pensado, né, por essa ótica, assim, e de como ao mesmo tempo faz sentido, né? E aí a gente estava falando sobre cultura e diferentes contextos culturais e diferentes, né? E de como
como a Luana dizia, né, através, inclusive, da influência do trabalho do Thiago, né, assim, mas de como é importante a gente trazer com a gente essa narrativa e essa história e se sentir parte, né, de um grupo, e como é difícil, como exemplos que tu trouxe também, né, Luana, assim, quando as pessoas sentem que, de alguma forma, elas estão fazendo coisas que podem ser valiosas na sua vida, mas que isso de alguma forma está distanciando elas, né, do seu grupo, ou e jogando elas num outro grupo que não é o seu, e enfim, lembrei de tudo isso, e aí pela terceira vez eu acho, recomendando, né, Um Longo Caminho para a Liberdade, Nelson Mandela. Luana, muito obrigado pela tua participação, e queria deixar um espaço para tu deixar o teu tchau e deixar contatos, onde é que o pessoal te encontra o teu trabalho, fica à vontade para deixar aí, compartilhar com quem nos escuta. Projetos seus, etc. Acho que como mensagem final, a mensagem que eu gostaria de deixar, assim, eu acho que é muito importante a gente estudar sobre ACT, mas vamos para além. Acho que a gente tem muita coisa para discutir que tem tudo a ver com a ACT quando a gente vai parar para olhar, porque a ACT pode estar em tudo, né? Nossos valores podem estar em tudo. Só que às vezes eu acho que a gente perde um pouco essa parte, né? A gente esquece que a gente aprende também fora dos livros e fora dos espaços acadêmicos. Então, acho que é o que eu mais gostaria de falar, para a gente aprender sobre a nossa cultura brasileira, por exemplo, né? Para a gente estar em contato com isso. Eu não tenho muita criatividade, então vocês me encontram como psi.luana Pereira mesmo, no Instagram. Eu tenho desenvolvido, assim, ainda bem incipiente, porque estou pesquisadora meio independente, mas tenho pesquisado há alguns anos sobre justamente como utilizar a ACT de uma forma que fomente um melhor atendimento à população negra, LGBTQIA+, etc., né, grupos chamados minoritários. Então, tenho alguns artigos, alguns trabalhos que vocês podem consultar também, mas assim, tudo construído assim muito recentemente e estamos precisando de cada vez mais pessoas. Então, você está ouvindo esse episódio aqui, se sinta convidada a pesquisar sobre isso também. Acho que nunca é demais. Mas tenho ido em busca dessa construção, sabe? Contra-hegemônica mesmo, para que sirva mesmo a população brasileira que é tão diversa e que muitas vezes está invisibilizada. Então, estamos juntos aí, quem quiser chegar para construir comigo. Maravilha. João, teu tchau, teus contatos. Bom, pessoal, então, como sempre, vocês me encontram lá no @psijoãomartins. Sigo também fazendo coisas no SIG, fazendo coisas na ICBS Brasil, né? Então sigam também a @SIGActBR e @ACBS Brasil. E sigo também fazendo textos lá para o Comporte-se, uma vez por mês, né? Sempre alguma coisa que aparece na minha cabeça eu coloco para fora. Acho que esse é o meu último episódio do Podect nesse ano, né? A não ser que a gente invente alguma coisa mais pro final do ano. Mas deixa então aqui também o meu tchau, talvez, e até a próxima temporada. Mas vocês vão continuar com o Márcio aí mais um tempinho. É isso aí. Valeu, valeu, João. E eu sou Márcio Barbosa, vocês me encontram através do @Márcio E. Barbosa, sempre lembrando que o Podect é uma iniciativa do SIG de ACT da ICBS Brasil. O SIG vocês encontram no @SIGActBR e a ICBS Brasil em @ACBS Brasil. Todos esses arrobas no Instagram. Feito, pessoal. Valeu por nos acompanharem até aqui e até o próximo episódio.